Quais os pincéis essenciais para olho que tu precisa ter para fazer todo um olho completo? Eu separei aqui uns 6, 7 pincéis que vocês têm que ter, tá? E os últimos aqui são os que vocês nunca têm, são os que vocês nunca compram e é por isso que vocês não conseguem fazer uma sombra decente com esfumado que fique no mínimo satisfatório. Esse daqui é o normalzinho que você sempre tem e realmente precisa, que ele é mais achatadinho, ele é pequeno, quase um língua de gato, que é para aplicar sombra. Ele tu vai aplicar com batidinhas, ele serve para aplicar nessa região aqui da pálpebra móvel e serve para aplicar tanto sombras mais opacas quanto mais brilhosinhas, sombra molhada também. Esse aqui é o MF09 da Miss Friendly. Esse aqui é um que vocês também costumam ter, que é o de sobrancelha. Ele normalmente vem com uma escovinha na ponta, ele é bem fininho e chanfrado, ele é angulado assim. Ele serve tanto pra gente passar a sombra na sobrancelha, quanto também passar uma sombrinha aqui embaixo bem fininha. Mas quando a gente quer aplicar uma sombra aqui embaixo esfumada, vocês também vão precisar ter um pincel de esfumar bem pequenininho, um pincel mais de precisão para esfumar. Esse aqui é o MF14 da Miss Friendly. Ele também serve para esfumar um delineado, quando a gente faz um delineado mais de sombra. E se tu adora um iluminado aqui nessa pontinha ou aqui nessa região aqui de baixo, tu também pode comprar outro que tu use só para sombras clarinhas, para conseguir fazer aqueles brilhinhos aqui dentro. Ou se tu quiser só ter um, mas aí tu vai ter que limpar quando tu for usar uma sombra marrom e uma sombra mais clarinha, né? Um pincel para delineador, se tu não for usar um delineador aqueles de canetinha, nem aqueles que já vem o pincel, esse aqui serve para quando a gente quer fazer um delineador em gel, ou muitas vezes eu uso também para fazer um delineador de sombra. Molha um pouquinho a pontinha do pincel, usa uma sombra mais escurinha e faz ele com sombra. Esse aqui é o MF11 e eu amei, porque ele é bem fininho, é da Miss Friendly, ele vem uma ponta bem fininha, pequenininha, e outra chanfrada, mega fininha também. E esses aqui que vocês nunca têm. A maioria das minhas alunas eu sempre vejo que tem um monte desses de língua de gato e nunca os de esfumar, que são esses mais redondinhos, bem fofos, tá? E tem que ter não só um dele, porque um dele tu consegue fazer uma sombra toda daquele tamanho ali, daquele pincel. O ideal é vocês terem uns 2, 3 tamanhos desse mesmo pincel. Então esse aqui vocês estão vendo que é o maior, depois eu tenho um pouquinho menor e aí vai diminuindo até chegar num que é para fazer detalhes mais escurinhos, quando a gente quer fazer uma sombra que vai mais escurinha aqui no cantinho. Então o ideal realmente é a gente ter uns 2 ou 3 tamanhos, no mínimo 2. Que para as minhas alunas de mapeamento facial eu sempre indico lá no mapeamento o marrom 1 e o marrom 2. Marrom 1 é quando a gente vai fazer um esfumado, que o marrom vai chegar um pouco mais claro, e o marrom 2 ele vai direitinho ali em algum ponto daquela cliente para valorizar o olho dela, e a gente vai precisar ter um pincel um pouco menor, dependendo da área que a gente quer abranger. Isso aqui vai facilitar muito na hora de tu executar uma sombra que saia bem esfumada, porque quando tu vai fazer um esfumado, a sombra mais clara, ela sempre tem que estar um pouco maior, para isso tu vai usar o pincel maior, e a sombra mais escura, o marrom 2, como eu chamo para as minhas alunas, um pincel um pouco menor para tu conseguir ali colocar por dentro do marrom mais claro e aí dá o efeito que tá saindo, que tá sumindo aquele esfumado ali. Comenta aqui embaixo se tu já tinha esses aqui de esfumar pra sombra ou se a tua coleção se resumia a esses aqui de língua de gato, que é só pra aplicar isso aqui, tu nunca conseguiria fazer uma sombra bem esfumadinha. Se tu quiser saber qual a posição do teu marrom 1 e do teu marrom 2 perfeitos pro teu formato de olho, é só ir lá no link da minha bio, estão aqui todos os links aqui embaixo, e agendar o teu mapeamento facial, que eu vou analisar o teu rostinho, os teus olhos, e desenhar exatamente onde tu tem que começar a sombra, até onde ela vai, se ela é mais alongada, se o teu marrom 2, que é o marrom mais escurinho, tem que se concentrar mais aqui, se ele tem que vir lá desde o início. São muitos detalhes que eu analiso, então é só ir lá se tu quiser agendar o teu próprio mapeamento. Um beijo, até o próximo vídeo.